A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, ô glória. Aqui quem vos fala é o nosso irmão Emerson, @Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus. Chegamos mais um momento de mais uma live, irmãos, todos os dias nós temos uma live, mais ou menos nesse horário. Agora são 3h45 da manhã, 26 de maio, terça-feira. Glória a Deus, muito frio. Mas o Senhor está aqui e o Senhor ele vai nos aquecer com a tua palavra. Amém? Vamos meditar numa palavra que está em Lucas, capítulo 15, versículos número 11, 12 e 13. Cujo título é O Filho Pródigo. Muitos já ouviram falar no filho pródigo, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Aqui é Jesus contando uma parábola aos seus discípulos. O filho pródigo. Esse filho pródigo foi uma parábola contada por Jesus. Ninguém sabe se foi realmente que existiu ou se Jesus ele deu um exemplo para ensinar os seus discípulos. Ou seja, traduzindo esse texto, é mais ou menos assim. O Senhor Jesus Cristo, ele é Pai, ele é Senhor, ele é Deus. E além de ser Pai, ele ama os teus filhos. Tudo que Deus dá na mão de Jesus, Jesus ele ama. Jesus ele nunca jogou fora, na própria palavra ele diz isso. E esse filho, ele se achou que não estava se agradando na presença do pai dele, ou seja, na presença de Jesus. E o que acontece? Porque, meus irmãos, nós temos que entender que o mundo, ele é convidativo. O mundo, ele está aí fora. E muitos crentes, ele entram na igreja, aprendem a palavra, entram na presença de Jesus. Mas algum motivo, ele abre espaço, ele abre brecha, o inimigo entra. E o inimigo entrando, ele causa estrago, ele faz arruaça. E essa pessoa, ela diz, eu vou conhecer um pouco o mundo, eu vou conhecer um pouco o que tem aí fora. E sai da presença de Deus e cai no mundo novamente. Irmãos, quando Jesus ele nos liberta do mundo, o mundo já não tem lugar mais em nós. Porque uma casa, uma fonte não pode sair 2 águas. Um corpo não pode ocupar 2 espaços. Isso eu aprendi na escola. Ou seja, ou você tem a presença de Deus, ou você tem a presença do inimigo. Porque os dois juntos não dá certo. Como a própria palavra diz em Apocalipse, a pessoa quando tem um pé na igreja que eu digo a presença de Jesus, quando tem um pé na igreja e um pé no mundo, ele está morno. E morno, o Senhor, ele vomita. Porque ou você é quente ou você é frio. Se você for morno no meio, em cima do muro, o Senhor, ele vomita. Ou seja, é pior do que se tivesse quente ou frio. E esse filho, ele, por algum motivo, ele fugiu e foi curtir o mundo. Olha só o que diz o texto. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Se estava na presença de Jesus, ele tinha tudo o que ele queria, mas ele quis ir para o mundo, ver como que eram as coisas do mundo. E o mundo não é brincadeira, porque o inimigo ele não dá nada de graça. Tudo você tem que pagar.
chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou os seus campos apacentar corvos. Ele foi procurar um emprego. E o emprego era o quê? Apacentar porcos. Só que como ele tinha gasto tudo, tinha feito tudo, não tinha mais onde ele recorrer. Ele foi fazer o quê? Arrumar um emprego. Só que era o emprego de cuidar de porcos. Só que ele passando fome, ele queria comer aquela comida dos porcos, de tanta fome e necessidade que ele passou. E ele diz assim, e por si ele falou assim, poxa, até os empregados do meu pai, eles têm abundância de comida, eles não passam fome. Ou seja, o pai dele, que era rico, ele tratava bem os funcionários, ou seja, entrando no papel de Jesus. Jesus, ele sempre deu pão, bênçãos em abundância aos teus filhos. E ele se deu por conta e falou assim, eu vou me levantar, chegar até meu pai e dizer a ele que eu pequei. Oh glória, isso chama-se arrependimento. Irmãos, ele se arrependeu e foi direto para o pai dele. O que Jesus está querendo dizer nesse momento? Meu irmão, às vezes quando a pessoa ela se desvia da palavra, o próprio inimigo coloca na mente dela, você não consegue. Você não vai conseguir porque o seu Senhor, ele não te quer mais. O seu Senhor, ele não te perdoa mais. Irmãos, eu vou dizer que isso é mentira do inimigo. Isso é mentira do inimigo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele perdoa. Se nós nos conhecemos, se nós nos reconhecemos que nós pecamos, nós admitimos o nosso pecado, o Senhor Jesus, ele nos perdoa. O Senhor Jesus, ele está de braços abertos para nós. Na cruz do Calvário, ele morreu de braços abertos. Ele foi crucificado de braços abertos. Ou seja, isso é um símbolo, fala, meus filhos, voltem. Porque Deus, ele é perdoador. Deus, ele é misericordioso, mesmo que nós saímos para pecar em algum dia, para fazer coisas erradas, mas o arrependimento move a mão de Deus. Não se esqueça, o arrependimento move a mão de Deus, que muitas das vezes, muitas pessoas se desviam e não voltam para Cristo, por quê? Porque ficam com vergonha, ficam com medo e acham que Cristo não os perdoará, mas Cristo, ele perdoa. Porque o inimigo, assim, o inimigo, ele tira da presença de Jesus e coloca na tua mente, no teu coração, que você não vale nada, que você não presta, que Jesus nunca vai te perdoar. Mas ao contrário do que ele está dizendo, Jesus, ele te perdoa sim. Jesus, ele quer que você volte para a casa do Senhor. Talvez essa mensagem está dando certinho para você que está desse outro lado aí, que está desviado dos caminhos do Senhor. Volte. Volte enquanto é tempo, porque o Senhor Jesus, ele está te chamando nesse momento. Não acredite nas mentiras que o inimigo está colocando na tua cabeça. Não acredite nas inverdades que ele coloca, que ele brotou, que ele afundou na tua mente, porque o Senhor Jesus Cristo, ele te ama, ele quer ver o teu arrependimento, mas arrependimento de verdade. Arrependimento de verdade, arrependimento de coração, porque o Senhor Jesus, ele tem restauração, o Senhor Jesus, ele tem transformação, o Senhor Jesus, ele tem um novo tempo, ele tem bênçãos, ele tem correção na tua vida, porque tudo que você passou fora da igreja, tudo vai ter um preço. Vamos pagar esse preço, vamos retornar a nossa vida com Jesus novamente, o nome dele vai ser glorificado, a tua vida vai ser restaurada, a tua vida vai ser transformada, o nome do Senhor vai ser glorificado e todos sairemos junto para uma vida melhor, uma vida eterna que está lá junto com Jesus. Eita glória! Meus irmãos, quem está desviado da palavra de Deus, volte, porque o tempo está se acabando. O tempo está se findando. E nós temos o direito de ouvir a palavra de Deus. Nós temos o direito de ouvir a palavra de Deus, porque muito poucos estão pregando a palavra de Deus. Muitos poucos, meus irmãos, estão pregando a palavra de Deus. Muitos estão se desviando da igreja.
Muitos estão se desviando dos templos feitos pelo homem. Por quê? Porque nos templos feitos pelo homem, ultimamente não estão se pregando a palavra. Estão se pregando vaidade. Estão se pregando coisas materiais. Estão se pregando coisas que não edificam a tua alma. A tua alma fica cheia daquilo que eles falam. Porque a palavra diz, o que o seu coração está cheio, isso é o que sai da tua boca. Muitas das vezes, vamos até um certo lugar para ouvir a palavra de Deus. E nesse lugar você entra mais vazio do que, você sai mais vazio do que entrou, porque não tem palavra de Deus hoje em dia. Muitos não querem pregar a verdade, muitos não querem pregar o arrependimento. Meus irmãos, estamos chegando num tempo onde o filho pródigo, ele sai da igreja e ele não volta mais. Por quê? Porque a própria liderança, ela não liga mais para as ovelhas. A própria liderança, ela não liga mais pelas ovelhas que foi dado um dia na tua mão. E eis de dar conta pelas ovelhas que tu afugentastes. Xalabassuri canta. Tu dará contas por aquelas ovelhas que tu afugentastes. Tu dará conta por aquelas ovelhas que não ensinaste. Tu dará conta por aquelas ovelhas que fugiste e não foste atrás. Xalabás. Tu darás conta. Tu darás conta, líder. Tu darás conta. Não ensinou as ovelhas como deve ser um verdadeiro cristão. Eita, que Jesus está falando agora nesse momento. Eita. Meus irmãos, o tempo está findando. O tempo está findando. O Senhor Jesus Cristo, ele está voltando. Volte enquanto é tempo. Volte para os braços do Senhor, porque ele quer te ver. O Senhor Jesus Cristo, ele tem saudade da tua voz. O Senhor Jesus Cristo, ele tem saudade da tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer te ver na presença dele. Meus irmãos, está forte o poder de Deus. Eu não posso falar do jeito que tem que falar, meus irmãos. Eu estou falando baixinho. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. O Senhor Jesus Cristo só está te esperando você confessares o nome dele no teu coração, voltar para os braços do Senhor, voltar para a graça de Deus, porque lá é o teu lugar. Lá é o lugar onde você sempre ficou, onde você sempre vai ficar. Está te esperando a vida eterna para todos sempre. Deixe esse mundo que você está fazendo e volte para os braços do Senhor novamente. Eita glória! Volte enquanto é tempo. Volte, porque o Senhor Jesus Cristo está te chamando nesse momento. Não importa o que falam, deixa de falar. Volte para Jesus. Volte, porque Jesus está te chamando. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, muito forte o que eu estou sentindo nesse momento. Jesus, ele está dizendo, através da boca deste servo, para quem desviou da igreja, para quem se decepcionou com algum homem, volte, porque não te decepcionei em modo algum, em momento algum. Jesus não te decepcionou. Quem te decepcionou foi o homem. Não espere nada de homem, só espere do céu, porque é o céu que te dá a tua vitória, é o céu que vai te transformar, que vai te libertar. Volte enquanto é tempo. Amém? Meus irmãos, muito obrigado. Chegamos mais um fim da nossa live, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor venha resplandecer a glória dele na sua vida. Amém? Até amanhã, até mais.